Os Estados Unidos e a Europa aplicaram uma série de sanções econômicas à Rússia logo após o início da guerra na Ucrânia. O objetivo era causar um colapso econômico sem precedentes na Rússia, deixando o presidente Vladimir Putin sob intensa pressão. Mas será mesmo que essas sanções surtiram o efeito desejado? Será que a economia da Rússia está realmente indo de mal a pior? Afinal, como a economia da Rússia está sendo afetada pela guerra na Ucrânia? É o que você vai descobrir nesse vídeo. Logo após o início da guerra na Ucrânia, o país governado por Vladimir Putin cortou relações comerciais com a Europa, que até então era um parceiro comercial super importante para a Rússia. Além disso, os Estados Unidos também impuseram uma série de sanções econômicas que, na teoria, iria prejudicar muito os russos. Mas engana-se quem achou que a Rússia ficaria totalmente isolada no comércio mundial. Na verdade, muito pelo contrário. Putin encontrou novos clientes na Ásia para sua poderosa indústria de petróleo. E graças a eles, as fortes sanções econômicas aplicadas pelo Ocidente estão surtindo um efeito muito menor do que o esperado. A China e a Índia estão ajudando bastante a Rússia importando o petróleo de lá. Antes da guerra, a Rússia exportava menos de 1% da sua produção de petróleo para a Índia, mas logo depois subiu para 18%, um número muito significativo. A Rússia também se tornou o principal fornecedor de petróleo para a China, ultrapassando a Arábia Saudita. Além disso, a Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes agrícolas da China e da Índia. As coisas estão indo muito bem com os chineses e os indianos. E o próprio Putin declarou que a cooperação no setor agrícola tem se desenvolvido com força entre eles. Essa mão amiga que a China e a Índia estão dando fez o PIB da Rússia cair menos do que o esperado pelo Ministério da Economia russo e pelos analistas no mercado financeiro. No segundo trimestre de 2022, o PIB caiu 4% em relação ao mesmo período de 2021. As projeções do FMI sugerem que a economia da Rússia terá uma queda de 6% em 2022. Essa estimativa seria a maior queda desde 2009, mas bem menor do que os 8,5% projetado no início da guerra. Existem algumas explicações para o PIB da Rússia ter caído menos do que as estimativas estavam sugerindo. A principal razão, segundo especialistas, foi a alta do preço do petróleo e do gás natural, que ajudou a economia da Rússia a não colapsar. Além disso, um outro fator também ajudou muito o país: a abundância de riquezas minerais que existe lá. A Rússia tem todo tipo de mineral que você pode imaginar, como ouro, diamante e carvão. Isso, com certeza, ajudou muito a economia a sobreviver no curto prazo. Em contrapartida, um setor que foi muito prejudicado foi a indústria militar. As sanções impostas pelo Ocidente atingiram, principalmente, os componentes tecnológicos que são importados de outros países, que são extremamente importantes para o desenvolvimento do material bélico russo. Outro ponto importante é o enorme êxodo de empresas por causa das sanções econômicas. Mais de 1.000 empresas conhecidas internacionalmente reduziram suas operações na Rússia. Nomes como McDonald's, Starbucks, Shell e Unilever reduziram sua participação por lá. A consequência são as demissões em massa, gerando desemprego e reduzindo o acesso da população a produtos e serviços de qualidade. Mas se você acha que o desemprego subiu drasticamente por conta disso, você está redondamente enganado. Segundo os dados fornecidos pelo próprio governo russo, o desemprego está consideravelmente menor do que no período da pandemia. Mas o que explica então a taxa de desemprego estar tão baixa, mesmo após as sanções econômicas? O que explica esse fenômeno é o fato de que os setores mais atingidos pelo desemprego são aqueles que já existem uma maior mecanização e automação da indústria. Além disso, boa parte da população é empregada pelo Estado. Então, as sanções econômicas realmente não foram suficientes para aumentar o desemprego na Rússia. Uma coisa super importante que precisamos avaliar é a inflação na Rússia. Por exemplo, quando o preço dos alimentos sobe muito, parte da população não vai conseguir comprá-los no mercado, especialmente os mais pobres. A inflação é um problema que está sim prejudicando a economia da Rússia, mas nem tanto quanto esperado. Em abril de 2022, a inflação estava batendo 17,5%, mas foi baixando progressivamente ao longo do tempo. O Banco Central russo estima que o país vai terminar o ano com 11% a 13% de inflação.
Mas o que explica a inflação alta na Rússia no início da guerra e depois sua queda no decorrer dos meses? As sanções aplicadas para prejudicar a Rússia criaram um choque muito grande na sua economia. Aconteceu que o rublo russo desvalorizou muito frente ao dólar, e a quantidade de produtos ofertados no mercado russo abaixou, causando esse aumento generalizado da inflação num primeiro momento. A lógica é a seguinte: quanto mais valorizado o rublo russo se torna frente ao dólar, mais a inflação tende a cair. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais desvalorizado o rublo se torna frente ao dólar, mais a inflação tende a subir. Mas Putin não foi bobo nem nada e fez uma série de esforços para defender o rublo russo. O Kremlin aumentou consideravelmente a sua taxa de juros e forçou os exportadores a venderem seus produtos em rublo, além de exigir que o gás natural fosse vendido na moeda do país. Essas medidas ajudaram o rublo a se valorizar frente ao dólar e, consequentemente, diminuir a inflação. Além de toda essa questão sobre o rublo russo, o menor poder de compra da população também contribuiu para abaixar a inflação ao longo dos meses. A diminuição da inflação na Rússia no decorrer da guerra permitiu seu Banco Central baixar a taxa de juros, o que é excelente para o país, porque vai movimentar ainda mais a economia. Hoje, a taxa de juros está mais baixa do que no início da guerra. De acordo com os dados do próprio governo da Rússia e relatórios dos principais órgãos do mundo, como o FMI, podemos afirmar com absoluta certeza que a economia não está tão mal das pernas assim quanto esperado. Claro que existe uma enorme dificuldade de prever o futuro da Rússia, e alguns analistas divergem nesse ponto. Alguns acham que a Rússia só vai aguentar manter sua economia relativamente estável por 1 ou 2 anos no máximo, enquanto outros acham que Putin vai conseguir diversificar ainda mais a sua matriz de parceiros comerciais. É realmente muito difícil cravar o futuro da economia russa, mas até o momento, as sanções econômicas aplicadas não estão surtindo o efeito esperado. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada e até a próxima.